Queridos, vamos meditar na palavra de Deus, texto que está em Hebreus, capítulo de número 13, versos 7 até o verso de número 17. Hebreus, capítulo 13, verso 7 até o verso de número 17. Hebreus capítulo 13, do verso 7 até o verso de número 17. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Portanto, o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, sua ofensa. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por sua alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la nesta manhã, esse dia que foi separado para o teu culto e adoração. Obrigado porque a tua palavra é a verdade e nos fala somente a verdade. E assim, Senhor Deus, encomendamos ao Teu Espírito Santo aqueles que estão aqui prontos para receber esta mensagem. Assim seja conosco, Senhor, em tudo que vamos fazer nesse dia. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus nos deu a sua palavra, e nós temos a capacidade hoje de fazer uma leitura interpretativa dela. Isso foi crescendo e essa revelação se tornou progressiva. E cada tempo e época, Deus nos dá a capacidade de entender e de interpretar a palavra, iluminados pelo Santo Espírito de Deus. A cada dia nos é dado condições de termos uma leitura mais acurada daquilo que Deus nos propôs na sua palavra. Ela é a verdade, e nós crescemos na interpretação da verdade. A interpretação da verdade pode ir no caminho da verdade, mas ela pode tangenciar a verdade. E a revelação progressiva pode andar na linha da verdade, mas ela também pode tangenciar a verdade, conforme as nossas limitações. Por mais inteligentes e sábios que sejam, já vimos hoje aqui na leitura anterior, Deus as revelou àqueles a quem quis revelar.
aos humildes, as pessoas que se chegam a ela e se quedam na direção da verdade, mas não na direção dos seus sonhos e dos seus devaneios. Deus nos deu a inteligência, nos deu a sabedoria, para que nós possamos crescer e progredir no conhecimento da verdade. Você pode abrir a sua Bíblia em casa, Deus orientar a sua vida com base nela mesma, na própria palavra, sem nenhum outro recurso. Mas Deus também pode usar a revelação progressiva através do conhecimento humano e abençoar o conhecimento humano para que ele continue em cima da verdade. E o texto de Hebreus, ele tem essa força, né? E ele teve que ser bem forte para que ele pudesse anular os sofismas, silenciar as tangências da verdade. Há aqui um dito que Jesus é um grande profeta, mas ele não é Deus. E possivelmente essa seja uma boa teologia para aquelas pessoas que querem que os homens sejam o centro de todas as coisas. Teologia muito desenvolvida nos dias de hoje, onde nós somos o centro. O que nós queremos está no centro de toda a verdade. Então, o cuidado do escritor sagrado para com Hebreus era para dizer que Jesus Cristo era soberano. Todas as coisas se silenciaram quando veio a revelação do soberano. E fazendo isso em carne, esteve entre nós. E tudo o que foi dito antes estava submisso à vinda do Verbo encarnado Jesus. Então, tudo se fez sombras sobre a pessoa do Deus encarnado Jesus Cristo. E aqui a cristologia, o pensamento a respeito de Deus, referente a Cristo, nos conduz a um Cristo soberano, um Cristo que é Deus. Então, qualquer divergência disso nos tira do cristianismo e nos coloca em direção a outras doutrinas várias que assediavam os irmãos hebreus. A palavra de Deus deixa isso bem claro. Nessa soberania, Jesus Cristo venceu o pecado. Ele é o soberano do universo. Quando o pecado adentrou, por permissão de Deus e por ação do homem, Satanás, o príncipe deste mundo, adquiriu alguma autoridade sobre aquilo que acontecia debaixo de uma condição permissiva de Deus. E Hebreus capítulo 8, verso 1, vai dizer que Cristo Jesus governa. Ele está acima de todas as coisas, porque ele está sentado à direita do Pai. E Jesus Cristo não perdeu a sua condição de soberano. Ele continua ditando todas as coisas. Nós, como igreja, evangelizamos, fazemos missões, mas Jesus Cristo já tem aqueles que são seus. Ele não depende de nós para ser soberano. Ele determina aqueles que estarão com ele eternamente. Nós simplesmente cumprimos uma tarefa. E ninguém que está destinado à glória deixará de chegar na glória. Não há a menor possibilidade que nenhum daqueles que são do Senhor se percam.
Há uma grande dificuldade aqui, porque a leitura dos Hebreus nos leva a cumprir antigos rituais e antigos comportamentos que já foram vencidos pelo fato de Cristo Jesus estar encarnado. E a partir de agora, aquele culto e aquela celebração que entravam no Santo dos Santos, o sumo sacerdote uma vez por ano, para ali queimar seus incensos e fazer os seus holocaustos pelos pecados do povo, o véu já se rasgou e agora só há uma possibilidade de tal acontecer, porque aquela sombra foi vencida e a imagem perfeita já se fez presente. E em Cristo Jesus, agora, aquele ritual se cumpriu. O cordeiro foi imolado, o cordeiro perfeito foi imolado, e agora o sumo sacerdote deixa a sua função, e Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ninguém vai substituir Cristo. A igreja não tem outra alternativa além de Cristo. E a pessoa de Cristo é suficiente para nos conduzir à presença de Deus. Fatos importantes para nós, queridos. Segundo o texto, Jesus Cristo é o mesmo e nós não. Jesus Cristo sempre será o mesmo e nós não. Nenhum de nós, ninguém será o mesmo, mas Jesus Cristo sempre será Jesus Cristo. E o texto vai falar isso como a grande base e a grande estrutura desse parágrafo que lemos. Vamos caminhar no parágrafo um pouquinho antes, no capítulo 13, algumas recomendações. Está terminando a carta e essa orientação já foi feita em Hebreus. E aqui ele fala a respeito do amor comunitário, verso de número 1. Depois ele fala a respeito da hospitalidade, verso 2. Depois no verso 3 ele fala a respeito do cuidado que nós como igreja temos que ter com aqueles que sofrem. No verso 4 ele vai falar a respeito da condição nossa de pecadores. E diante desta condição nós devemos cuidar do nosso lar, cuidar do nosso casamento, cuidar da nossa relação familiar. E ele está falando de um tempo eterno. Sempre deveremos cuidar dessa relação de família e principalmente do leito sem mácula, uma relação fundamental entre marido e esposa. Algumas orientações finais dessa carta, e ele quer deixar isso bem claro. Ele diz também que você deve tomar cuidado com o materialismo, verso de número 5, seja a vossa vida sem avareza, não faça da riqueza o seu Deus, né? Avarento é aquele que faz da riqueza o seu Deus, cuidado com isso, né? Então a sua relação com a sua condição financeira passa a ser a uma divindade. E o próprio Senhor Jesus já adverte, você não pode servir a Deus e as riquezas. E ele deixa bem claro para nós isso, que nós precisamos ter um cuidado especial e nos contentarmos com aquilo que temos. E aquilo que temos é aquilo que nos é dado e reservado por Deus para que vivamos o tempo presente. É presente de Deus recursos para continuarmos vivos aqui na terra. Não pense que é a sociedade que te sustenta. A sociedade é um instrumento de sustento. Quem te sustenta é Deus. Então tome cuidado, porque você não precisa voltar aos rudimentos. Você pode continuar vivo na sua fé somente em Cristo Jesus.
não é porque o sistema anterior te dava condições monetárias, é porque agora Cristo Jesus é que te sustenta. E o centro de todo esse texto final vai ser a pessoa de Jesus Cristo. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Sabe quem está falando isso? Jesus Cristo, para a sua igreja. Ele não nos deixará em momento algum, como soberano que é sobre todas as coisas. Sobre ele há de convergir tudo que tiver no universo no dia da sua segunda vinda. Este é Jesus em pessoa. Texto maravilhoso para nós ficarmos bem tranquilos quanto ao destino da nossa existência. E ele ainda fala: o Senhor é o meu auxílio. Somente Deus, em Cristo Jesus, pode nos dar todo auxílio necessário que precisamos. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Preste atenção, que aqui existe uma tensão entre a presença de Deus e a nossa visão de possibilidade e recursos dos homens. E o texto todo de Hebreus faz esse comparativo. Não são os homens, mas é Cristo Jesus. Não há mais o sumo sacerdote, há Cristo Jesus. Não há mais rudimentos da fé, há um culto ao único Deus verdadeiro através de Jesus. Nós devemos tomar muito cuidado, porque se voltarmos aos rudimentos, teremos muitas dificuldades na nossa relação com o soberano. E vamos ter uma conversa muito séria com Jesus como chegarmos na glória. E ele vai nos perguntar: já fiz tudo, por que você viveu tão miseravelmente? Por que você viveu tão miseravelmente? O problema aqui nos é dado exatamente por isso. No meio do povo de Deus aqui, havia aqueles que entendiam e entronizavam, colocavam no meio, na mente dos cristãos, doutrinas estranhas à verdade. E as doutrinas estranhas da verdade minam a simplicidade do Evangelho. A capacidade do homem perquirir sobre a revelação progressiva é doentia. Traz a nós doença espiritual, contamina o nosso ser e o nosso coração. Tomem muito cuidado, diz o escritor aos Hebreus. Essas doutrinas estranhas vão conduzir vocês a uma vida miserável. Negam a vida eterna, negam a graça, negam a comunhão dos santos, estabelecem um legalismo, uma capacidade de se viver com base em leis que Deus não estabeleceu para nós. Então prestem bem atenção que a pessoa de Jesus passa a ser central nessa caminhada. No verso de número 7 ele vai falar de uma preocupação que você deve ter com aqueles que pregam a verdade, os pastores que estão entre vocês, que se limitam à verdade, e somente à verdade. É preciso que você tenha uma sintonia com pastores que estão diretamente ligados a você e à verdade. Cuidado com o modismo que se propõe diante das muitas possibilidades de entendermos uma revelação progressiva. E nós estamos aqui num contexto
primitivo, irmãos. Isso já era um problema para a igreja. A capacidade de divergir e de olhar para todos os lados, a tentação de estarmos buscando novas teologias, não a simplicidade do Evangelho. Isso já era uma doença no meio da igreja primitiva, contaminando seus corações. E o escritor sagrado aqui, terminando Hebreus, vai nos levar à pessoa de Jesus, verso de número 8. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Ele nos coloca diante de Jesus como Jesus imutável. Ele não muda, ele não perdeu suas características eternas e soberanas, ele não se travestiu de acordo com o modismo do tempo. Nós não precisamos atualizar Jesus, porque Ele é o mesmo desde a eternidade passada e será o mesmo desde a eternidade futura. Não há mudança em Jesus. Que entendimento abençoado! Isso deve nos encorajar, isso nos deve fazer com que nós perseveremos. E o objetivo aqui é motivar e dar condições para que esse povo persevere na verdade. Por mais belos que sejam os discursos, não embarquem neles. Eles só vão trazer dificuldades para o seu coração. Jesus Cristo é o mesmo ontem, porque Ele é o Deus enviado. Na plenitude do tempo, o Pai enviou o Filho para nos resgatar. Gálatas 4, capítulo 4, verso 4. No momento certo, na hora certa, o Deus Todo-Poderoso enviou o Salvador Jesus. Não houve atraso no tempo de Deus, e Ele não correu um pouco mais para gerar a salvação. Não, Ele não viu que o homem era pecador e agora sentou na sua cadeira de balanço e falou: meu Deus, como Deus, vou resolver esse grande problema. Eu vou convidar Jesus para que Ele vá até a terra e que Ele morra por eles. Não, Ele não fez isso, irmãos. Ele já tinha tudo pré-determinado dentro do seu tempo, porque Ele é Deus. Ele não esperou que nós pecássemos e fôssemos capazes de ir contra aquilo que Ele determinou na sua boa, perfeita e agradável vontade, e foi buscar Jesus no seu descanso, foi buscar Jesus no seu tempo, diante da glória de toda a criação, para dizer: Jesus, eu acho que o negócio está problemático lá. Os homens aprontaram, e eu vou precisar que você dê uma força aí para nós. Vou comprar sua passagem e você vai ser um interventor. Aí Jesus falou: puxa vida, Pai, mas o negócio está tão bom aqui, vou ter que ir lá mesmo. Não, queridos, cuidado com as leituras, cuidado com as teologias, cuidado com as modas, que faz de Jesus coisa pequena e nós tão grandiosos. Cuidado com isso. É uma tendência no nosso coração. Queremos ser grandes, queremos ser aqueles que ditam o novo destino da igreja, querer ser aquele que vai estabelecer uma nova teologia para um novo tempo. Jesus é o mesmo de ontem, Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. E no conselho da Trindade,
Ele já tinha a dimensão da sua obra, ele sabia exatamente aquilo que faria. Jesus é o mesmo hoje, porque ele é o Deus Salvador. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus. Não é minha igreja. Então a igreja não salva. Por melhor que nós sejamos, seremos sempre incompetentes para salvar. Por mais bonito que seja o nosso discurso, por mais hábil que seja a minha capacidade de oratória, por mais competente que seja a minha estratégia missionária, eu não salvo ninguém. Só Jesus salva. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. E só nele é a vida. Você vai lutar com as suas possibilidades. Sem Jesus vai dar em nada. Cristo é o mesmo, mas nós não somos os mesmos. Nós dependemos de Cristo para fazer a sua obra. E sem Cristo nada acontecerá. Será tudo fachada. Será tudo alvo de um grande marketing, onde todas as coisas são belas, onde todos nós choraremos e nos alegraremos com base na capacidade de especulação humana. Isso não é Cristo. Cristo Jesus é único. E ninguém vai chegar na presença de Deus sem Cristo. Jesus Cristo, ele é o mesmo para sempre. Por quê? Porque Jesus Cristo é soberano. Ele é o enviado, ele é o Salvador, mas ele também é o soberano. Ele é aquele que decide. Ele faz parte do conselho da eternidade. Ele está sentado à mesma mesa, juntamente com o Pai, juntamente com o Filho. Qual foi a grande tentação de Satanás? Também quero sentar nessa mesa. Deus, na sua glória, determinou no conselho da Trindade que faria alguém à sua imagem e semelhança. E Satanás, como bom operário, bom servo de Deus, administrador de tudo na glória, ensaiava o coral, organizava os anjos para os serviços da eternidade, estabelecia a ordem para a adoração. Sou eu, né? Então, a imagem e semelhança de Deus. Eles estão pensando em vão fazer uma imagem e semelhança, então ninguém melhor do que eu, porque eu sou o chefão do negócio aqui. E ficou esperando a sua glorificação. E Deus vai e cria o homem. E olha para o homem. Agora sim, nós temos a nossa imagem e semelhança espelhada no homem. E aí começa a grande rebelião. E ele entra com uma reclamatória trabalhista e leva para o sindicato dos anjos e diz: ó, tá vendo? Ó o que fizeram comigo. Me deixaram à mercê dessa condição de anjo, quando eu podia sentar na mesa, ser a quarta pessoa da Trindade. Não fui devidamente honrado por todo o serviço que fiz. Podia estar agora servindo e estando junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mas continuo nesse trabalho subalterno. Olhe para você mesmo e você vai ver Satanás com as suas reclamatórias trabalhistas. Olhe para a teologia do nosso tempo,
E você vai ver Satanás com a sua reclamatória trabalhista. Nós somos a igreja. Estamos par a par com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E esse foi um erro histórico que volta para nós no ambiente evangélico. Já erramos lá atrás, estamos voltando a este erro, onde nós queremos, como igreja, assentarmos na mesa do conselho da eternidade. Nós não somos soberanos e nós não determinamos nada. Nós estamos aqui humildemente na presença de Deus, pedindo a sua misericórdia sobre nós. Nós não vamos fazer absolutamente nada nesse mundo sem Cristo. Estamos mortos sem Ele. Nada vai acontecer. Por maior que seja o brilho, por mais bonito que seja o discurso, e por todas as lágrimas que você vai chorar, por puro emocionalismo. Cuide disso, Hebreus. Tome muito cuidado com isso. Deus o exaltou sobremaneira, e sobre o seu nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará, não porque nós queremos, mas porque Ele quer, e confessará que és Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, verso 10 e verso 11. Termino, queridos, e ainda no texto, com a sua Bíblia aberta, como isso reflete em nossa vida diante desta mesa. Como isso reflete? Na dimensão do texto sagrado, a mesa ganhou toda seu esplendor. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em primeiro lugar, verso de número 14. Devemos nos preparar para a vida eterna. Maranata, vem, Senhor Jesus. A certeza de que a glória eterna nos aguarda. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Em primeiro lugar, a eternidade nos está reservada, e a eternidade é a glória de Deus. A eternidade não é a igreja terrena. A eternidade não é este local e nem o que nós fazemos aqui. A eternidade nos está preparada para nós irmos para lá e falamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós queremos ir para a glória. As primeiras coisas vão passar e esse não é o lugar de glória. Aqui nada vai acontecer, só lá na eternidade e eternamente. Igreja, queremos ir para a glória. Falamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Aguardamos a tua vinda. Segundo lugar, lembremos de fazer o bem e cooperar mutuamente. O valor das boas obras como pessoa que serve a Deus, no verso de número 16. Não negligenciemos igualmente a prática do bem e mútua cooperação, pois que com tais sacrifícios Deus se compraz, se alegra. Temos algo a fazer, irmãos, e não é buscar a nossa própria glória. Temos algo muito importante para fazer, que Deus de antemão já preparou para nós realizarmos, e são boas obras, coisas boas para fazer. Não estamos aqui para buscar uma glória que seja nossa, não estamos aqui para ser sucesso diante de um mundo que vai de mal a pior e vai piorar muito mais.
Não é a nossa capacidade de agradar o mundo que faz diferença, mas a capacidade de fazermos as coisas boas que Deus preparou para nós realizarmos. E nisso não tem glória, e nisso não tem show, e nisso não tem beleza, não tem atrativos terrenos. Fica só Jesus, e nós ficamos humildemente na presença de Deus, o servindo. Terceiro lugar, nós devemos obedecer aos nossos pastores, pois velam pelas nossas almas. O valor da ordem, da honra e da submissão no reino de Deus. Tenha a sua igreja, meu irmão. Tenha o seu pastor. Pare de rodar de porta em porta. Fique na sua casa com os seus. Só aqui os pastores vão responder pela sua alma diante de Deus. Lá fora, a coisa está feia. Eu só posso responder por aqueles que me submetem e dizem: você é meu pastor. Eu não respondo pela vida dos turistas. Eu só respondo pela vida dos membros. Aquele que roda de igreja em igreja não tem pastor. Tome cuidado com a sua espiritualidade moderna, porque ela vai te levar para o inferno. E você, conhecendo tudo que está escrito, sabendo de toda a verdade, fica de porta em porta como um pedinte, sem convicção nenhuma. Termino. Deus, em Cristo Jesus, nos diz que eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Jesus nunca nos abandona, nunca nos deixa. Ele sempre estará conosco. Vamos participar da